Então, irmãos, pedir que Deus nos abençoe e nos dê um tempo assim agradável, um tempo renovador, um tempo edificante. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós oramos em nome do Senhor Jesus nessa hora, que nós vamos iniciar esse estudo bíblico, essa live. Pedimos que o Senhor seja servido em nos abençoar. Abençoa nós que aqui já estamos ligados, conectados, aqueles que haverão de estar conosco. Abençoe aqueles também, meu Deus, que ouvirão depois, vão assistir o vídeo, meu Deus, que o Senhor possa abençoar, que o Espírito Santo do Senhor, onde quer que essa nossa voz seja levada, que haja unção, que haja ministração, que haja operação sobrenatural do Espírito Santo, porque o Senhor é um Deus que não se limita nem pelo tempo, nem pelo espaço, por coisa alguma. Então que o Senhor possa fazer com que essa palavra chegue ao coração de quem precisa ouvi-la, meu Pai, na hora certa, no momento certo, e que a obra do Senhor seja feita em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor seja glorificado, que as vidas sejam edificadas, sejam fortalecidas, sejam renovadas espiritualmente. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus, para seu louvor e para a sua glória. Amém? Que assim seja, né? Que o Espírito Santo faça isso. Irmãos, hoje eu quero comentar aqui sobre um assunto importantíssimo, um assunto assim que todos nós precisamos estar sempre voltando a esse assunto. É algo que nós não podemos esquecer, deixar para lá, não. É algo que nós precisamos sempre estar voltando a ele. Eu quero falar sobre santificação. A santificação como estilo de vida. Deus pôs isso no meu coração para mim comentar hoje. Falar sobre a santificação como estilo de vida. Estilo de vida quer dizer a maneira de nós vivermos, né? Então nós queremos hoje ter um tempo assim bastante interessante comentando sobre esse assunto. A primeira pergunta, eu separei apenas 4 questões para nós tratarmos sobre esse assunto. É um assunto muito amplo, nós temos muita informação na Bíblia, muitos versículos. Então, para nós não fazermos um estudo assim muito longo, muito amplo, né? Eu peguei apenas 4 questões. Nós vamos apenas tocar em 4 questões sobre esse assunto. Seja bem-vindo vocês que estão chegando agora, né? Daqui a pouquinho eu vejo aí o seu nome. Então nós vamos falar sobre a santificação como estilo de vida. Primeira questão. O que é santificação? O que é santificação? Eu gosto muito de definir as coisas, né? Porque quando nós definimos as coisas, o entendimento fica muito melhor. Bem-vinda a pastora Vilma, né? Amada pastora Vilma de Santos Dumont, seja muito bem-vinda. Nós hoje estamos começando o nosso estudo aqui falando sobre a santificação como estilo de vida. E a primeira coisa que eu quero comentar sobre esse assunto é o que é santificação. A gente fala tanto a santificação, mas o que é santificação? Santificação é a dedicação a Deus, se separando do pecado. Quando uma pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, acontece a santificação. Através da santificação, a atitude e o caráter do crente são transformados por Deus. Então, olha só, o que é santificação? Santificação é separação. Tem a ver com 2 coisas. A ideia de santificação ela é dupla. Seja muito bem-vindo, amado pastor Marco Antônio Senra, querido pastor nosso. Santificação tem a ver com uma ideia dupla, a ideia de separação e a ideia de dedicação, de consagração. Vamos dar exemplo com uma moça. Pensa numa moça solteira. A moça solteira, ela não está presa a ninguém, né?
ela conversa com todo mundo, brinca com todo mundo, com respeito, com carinho, com amor. Aí agora essa moça começa a namorar, né? E se casa, tá certo? Tá certo? E se casa. O que acontece com ela? Ela agora tem que se separar para o seu marido, né? Ela continua tendo amizade, ela continua se relacionando com as pessoas, mas de uma forma diferente, porque agora ela não é mais uma pessoa assim livre, é uma pessoa que está separada para alguém. Então a nossa santificação é isso, é nos separarmos para nos dedicarmos, nos consagrarmos, nos oferecermos a Deus. Então, santificação sempre tem essa ideia dupla, a ideia de separação e a ideia de consagração. Eu me separo do pecado, de tudo aquilo que é desagradável a Deus, e ao mesmo tempo eu me ofereço, eu me entrego, né? Eu me apresento ao Senhor. Então a santificação tem essa ideia dupla. E quando que ela acontece? Ela acontece no momento da salvação, né? Ela acontece no momento que a pessoa aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ela acontece instantaneamente. E ela continua agora, o processo de santificação continua. Então ela é instantânea e progressiva, né? Ela acontece instantaneamente. Tanto é que Jesus disse lá para aquele ladrão, lá na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer, exatamente no momento que aquele ladrão aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, quando ele expressou fé em Cristo, ele foi justificado e ele foi santificado, né? Ele não teve tempo para que o processo de santificação acontecesse na vida dele, mas ele recebeu a salvação, a santificação instantaneamente. Então, olha só, a santificação, ela é resultado da salvação. A pessoa, para ter a santificação, ela precisa passar primeiro pela salvação, né? A salvação é um processo maravilhoso, irmãos, que acontece três coisas na salvação. Acontece a justificação, acontece a santificação e acontece a regeneração. No seminário, quando a gente estuda a doutrina da salvação, que é a soteriologia, né? Recebe esse nome na teologia sistemática, a doutrina da salvação é a soteriologia. Na soteriologia, a salvação, ela tem esses três aspectos, né? A justificação, a santificação e a regeneração. A justificação é algo instantâneo, é o perdão. Nós acertamos a nossa situação com Deus. É como um condenado que o juiz isenta ele da sua culpa, da sua pena, né? Então, isso é a justificação. A santificação, ela é instantânea e progressiva. No momento que a pessoa é salva, ela é santificada. O Espírito Santo passa a habitar nela e ela então é santificada. E daí começa um processo de santificação, de purificação, de transformação, né? A pessoa, à medida que depois que ela se converte, à medida que o tempo vai passando, tá certo? Ela vai então se separando. Quando eu me converti, antes de eu me converter, eu tinha uma camisa de manga comprida, toda listadinha, branco e preto. Eu não sei se ela era branca com lista preta ou se ela era preta com lista branca. Ela toda listadinha assim, branca e preta, né? E eu gostava dessa camisa, usava essa camisa direto. Quando eu me converti, né? Eu colocava essa camisa, mas não gostava, não achava aquilo interessante, não tinha nada assim.
não sei por que eu não gostava mais daquela. Isso é o processo de santificação. O Espírito Santo vai mostrando para nós, vai fazendo uma obra de dentro para fora. Vai mudando a nossa maneira de falar, nossa maneira de vestir, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, nossa maneira de nos comportar, né? As pessoas falam assim, fulano está sofrendo uma lavagem cerebral. Não é lavagem cerebral, não. É a ação do Espírito Santo de Deus na vida daquela pessoa. Isso é efeito da santificação. Então a santificação, ela é instantânea, ela acontece no momento que a pessoa aceita Jesus, mas ao mesmo tempo que ela é instantânea, ela também é progressiva. Ela vai se desenvolvendo na vida da pessoa. Seja bem-vindo aí, missionário Adilson, missionária Vitória Padilha, né? Sejam muito bem-vindos todos vocês em nome do Senhor Jesus. Nós estamos falando aqui sobre santificação como estilo de vida. E agora eu estou explicando o que é a santificação. A santificação é a separação do pecado e dedicação a Deus. Santificação tem essa ideia de se separar para se consagrar, se oferecer, se dedicar. Então é se separar para, né? Quando você se separa para Deus, isso é o processo de santificação, né? E eu estou dizendo que ela acontece no momento da salvação. No momento da salvação acontece a justificação, a santificação e a regeneração. Eu não vou entrar muito nesse assunto, que isso aí é a doutrina da salvação. Nós queremos hoje falar sobre santificação. Então estou apenas aqui comentando rapidamente o que é santificação. Guarda na sua mente, no seu coração, isso. Santificação é separação e dedicação. É eu me separar daquilo que é sujo, que é pecaminoso, que é desagradável a Deus para me dedicar a Ele, me separar para Ele, né? Então, isso que é santificação. Agora, a segunda questão, por que da santificação? Por que nós precisamos de santificação? Por quê, né? A palavra de Deus responde para nós. Sabe por que é necessária a santificação? Porque Deus é santo. E para nós nos relacionarmos com Ele, nós também precisamos nos tornar santos, né? Nós também precisamos nos tornar puros, separados, tá certo? Porque Ele é santo. Tá aí a minha prima Monteiro, lá de Volta Redonda, seja muito bem-vinda. Então, qual o porquê da santificação? Vamos ver aqui, abrir a Bíblia um pouquinho, em Levíticos capítulo 11, versículos 44 e 45, lá no Antigo Testamento. Vamos ver esses dois versículos que fala para nós. Qual o porquê da santificação? Qual a necessidade da santificação? A pastora Vilma até respondeu isso aí, né? Nós precisamos de nos santificar, por quê? Porque Deus é santo. Olha só o que é que diz Levíticos capítulo 11, versículo 44. Está escrito assim, porque eu, o Senhor vosso Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu, o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Então Deus está aqui falando com o povo de Israel, o povo que ele tinha tirado do Egito, e ele está dizendo, vocês agora têm que se santificar, para que eu possa ser o seu Deus,
vocês precisam ser santos. Por quê? Porque eu sou santo, né? Então não tem assim como Deus se baixar ao nosso nível. Nós é que temos que subir ao nível dele, né? Trocando em miúdos o que está escrito aqui em Levíticos capítulo 11, versículo 44 e 45, é como se Deus dissesse assim, ó, negócio é o seguinte, eu sou santo, eu estou aqui nesse nível. Se vocês quiserem, vocês é que têm que sair do nível de vocês e subir até o meu nível. Eu não vou descer ao nível de vocês. Vocês é que têm que subir ao meu nível. Então, é por isso que há necessidade da santificação. A pastora Vilma mencionou esse versículo. Hebreus 12, 14 diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, olha só, é por isso que o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, fala isso para nós. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que ninguém vai ver o Senhor sem santificação? Porque Deus é santo. A resposta está clara, está na Bíblia, né? Porque Deus é santo. Então, se você ou qualquer pessoa de qualquer lugar da face da terra quiser se relacionar com Deus, tem que entrar pelo caminho da santificação. Então, olha só, irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos de Jesus, né, não é assim que nós não temos amor, porque às vezes do jeito que nós pregamos, muitas pessoas às vezes criticam e falam, a pessoa não tem amor, Deus é amor. Não é assim, irmãos. Tem coisas que não tem como serem mudadas. Essa aqui é uma delas. Deus é santo. E se qualquer pessoa quiser se relacionar com ele, a pessoa tem que entrar pelo caminho da santificação. Não tem outro jeito. Por isso que Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tem algumas coisas que não tem como fugir delas, né? Tem alguma coisa que não tem como alguém fugir. Seja muito bem-vinda, a Sebastiana Gando. Muito obrigado pela sua presença. Então, somos nós quem temos que nos submeter a Deus, não é Ele que se submete a nós. Então, nós estamos falando hoje sobre santificação como estilo de vida, né? Já explicamos o que é a santificação. Santificação é separação e dedicação. E agora nós estamos explicando o porquê da santificação, por que ela é necessária. E o porquê, a razão da santificação é porque Deus é santo. E Ele exige que quem quer que seja, que queira entrar em contato com Ele, também seja santo. E no livro de Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 12, versículo 14, está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então é imperativo, é impositivo. Eu, você, qualquer pessoa que queira se relacionar com Deus tem que se submeter a isso. Temos que ser santos, né? Nós às vezes achamos que santo é aquelas pessoas que se dizem canonizadas, né? Os santos da igreja. Não, irmãos. Santo é toda aquela pessoa que entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e se separa para Jesus. Se separa do mundo, do pecado, e se dedica e se entrega a Deus, né? Esta é a vontade de Deus, que nós nos santifiquemos. Agora, como deve ser essa nossa santificação? Como Deus quer que essa santificação seja? Ele quer que essa santificação seja total,
seja integral em toda a nossa maneira de viver, né? Então, a santificação deve ser um estilo de vida, porque hoje em dia está assim, né? Quando se fala em santificação, a primeira coisa que a pessoa pensa, vou consagrar a Deus no jejum, um dia de jejum, jejuar até meio-dia, até as 3 horas da tarde, até as 18 horas, né? Ou vou fazer um jejum de 24 horas. Hoje nós temos muitas campanhas de jejum, 21 dias de jejum, a campanha de Daniel, oração de Daniel, e nada disso é errado. Nós fazemos lá na nossa igreja um dia com Deus, separamos um dia inteiro e fazemos tipo um seminário, ficamos o dia inteiro na igreja. Tudo isso é válido. Orar é importantíssimo, jejuar, ler a Bíblia, ir ao monte, todas essas são formas de buscar a Deus. Mas quando a Bíblia fala em santificação, a santificação que Deus quer de nós, de que santificação que ele está falando? Ele está falando de uma santificação integral, ou seja, que envolva toda a nossa vida. Não é um dia só, não é uma manhã, não são 21 dias, né? Uma mulher casada, ela é separada para o marido dela, não é por um mês, não são por 21 dias, é por toda a sua vida. Eu já estou casado há 35 anos. 35 anos que eu estou separado para minha esposa, que ela está separada para mim, né? Então, a santificação também precisa ser assim, integral. Ou seja, deve se tornar o nosso estilo de vida. O que quer dizer estilo de vida? Estilo de vida é a maneira de viver, né? Nós devemos viver a santificação não como uma campanha na nossa vida, não como algo esporádico, mas como o nosso estilo de vida, nossa maneira de viver. Tem a ver com a minha maneira de falar, com a minha maneira de pensar, com a minha maneira de agir, com a minha maneira de vestir, com a minha maneira de ser, né? A santificação é um estado, né? Não é uma coisa de um momento. Então, olha só, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Se você puder, acha aí na sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, 15 e 16 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, olha só, reforçando o que nós já falamos, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Versículo 15 fala isso. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Repete lá, né? Levíticos capítulo 11. Então, irmãos, a santificação nossa, minha, sua, ela precisa ser constante. É a nossa vida em toda maneira de viver. Toda maneira de viver. Então eu preciso ser santo nos negócios, quando eu estou negociando, comprando. Como é que adiantaria alguma coisa a pessoa estar lá na igreja, cantando, louvando, oh meu Deus e tal, mas na hora de negociar com alguém, dar prejuízo, ser desonesto, né? Não, eu tenho que ser santo nos negócios, ser justo. Eu tenho que ser santo no trabalho, estou trabalhando, o meu chefe não está vendo, mas o Senhor está vendo, né? Eu ganho X para trabalhar tantas horas por dia. Então, se no horário de trabalho eu uso aquele tempo para outras coisas, eu estou sendo desonesto. Tudo tem a ver com santidade, né? Tudo tem a ver com a santidade. Nos negócios, no trabalho, em casa. Mas o pastor não está me vendo na minha casa, mas o Senhor está te vendo na sua casa, né? Então, aqui, eu estou dentro de casa, não tem nenhum membro da igreja aqui me vigiando, como que eu me relaciono com a minha esposa, com os meus filhos, com os vizinhos, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas, né? Na rua, estou comprando, estou negociando, estou numa loja, na escola, no ônibus,
onde quer que eu esteja, onde quer que nós estejamos, nós temos que viver de forma santa, em toda a vossa maneira de viver. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Por quê? Por que eu preciso ser santo em toda maneira de viver? Porque aquele que me chamou é santo e ele exige essa santificação de cada um de nós. Então, a santificação nossa, do cristão, precisa ser um estilo de vida, né? Tem a ver com a minha maneira de viver. Nada errado você fazer uma campanha de oração, nada errado você consagrar um dia, uma semana, um mês de jejum, nada errado você ir ao monte, nada errado, mas errado é pensar que santificação é só isso. Não, a santificação são 24 horas por dia, 365 dias por ano, até a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Nós fomos comprados por um precioso preço, por um altíssimo preço. Fomos lavados, remidos, purificados pelo preciosíssimo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos uma nova criatura. A palavra de Deus fala isso enfaticamente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Olha só, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então a Bíblia fala que a vida cristã é uma vida em novidade de vida, né? É uma vida nova. O velho homem, simbolicamente, foi sepultado nas águas batismais. Por isso que o batismo simboliza sepultamento, né? Morte, sepultamento e ressurreição. A pessoa, quando ela é batizada, ela aceita o evangelho e é batizada nas águas, né? Ela é mergulhada nas águas. Quando ela é mergulhada nas águas, está simbolizando o sepultamento do velho homem, o homem do pecado que morreu, né? E quando ela levanta da água, está simbolizando a ressurreição de uma nova criatura, para viver agora para a honra, para a glória, para o louvor do nome do Senhor nosso Deus. Então, irmãos, nós somos nova criatura. Ah, pastor, mas nós estamos no século 21, hoje é tudo moderno, realmente é tudo moderno, tudo diferente, irmãos, mas Deus é o mesmo. Jesus Cristo, o versículo lema da Igreja do Evangelho Quadrangular é Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, né? Nós temos que nos pautar não pelo o que a sociedade diz, mas pelo que a palavra de Deus diz. É a Bíblia que é a nossa regra de fé e de conduta. É por ela que nós nos regemos. E a palavra de Deus ensina isso, né? Isso que eu estou dizendo aqui, que não é que você tem que ser uma pessoa carrancuda, tem que andar com uma roupa estranha. Não, você pode ser uma pessoa alegre, feliz, comunicativa, se vestir normalmente, andar normalmente, conversar normalmente, ser uma pessoa tranquila, né? Uma pessoa que as outras gostem de se relacionar, mas santa, separada para o Senhor. Então, só recapitulando aqui o que nós já comentamos, nós estamos falando hoje sobre santificação como estilo de vida. Já comentei o que é santificação, é a separação para se dedicar a Deus. Já falei o porquê da santificação, por que nós precisamos nos santificar. Por quê? Porque Deus ele é santo e ele exige que quem quiser se relacionar com ele também seja santo. Temos que subir ao nível dele, porque ele não desce ao nosso. Falamos aqui como que deve ser a nossa santificação, o item número 3, né? Deve ser uma santificação integral em toda a nossa maneira de viver, né? E para encerrar hoje, para não ficar assim muito extenso, que nós podemos aqui falar muita coisa a esse respeito, eu quero, no quarto ponto aqui, irmãos,
falar um pouquinho sobre santificação na área sexual. Nós vivemos hoje numa sociedade muito erotizada, né? Muito erotizada. O sexo hoje é uma coisa assim banalizada. A fornicação, a prostituição, o adultério, todos os pecados de ordem sexual hoje são assim muito banalizados, né? E nós, de certa forma, passamos a achar que isso é normal, que isso é aceitável. E nós estamos começando a ver esse tipo de coisa até dentro da própria igreja, né? As pessoas acham assim que relacionamento sexual com pessoas fora do casamento é uma coisa normal, é aceitável. Mas vamos ver um pouquinho, irmãos, o que a Bíblia fala sobre esse assunto, né? Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e nós vamos ler alguns versículos em 1 Tessalonicenses. No capítulo 4, vamos ler primeiro dos versículos 3 a 5, depois do versículo 7 e 8. Capítulo 4, versículo 3 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Vaso aqui é o mesmo que corpo. Cada um de vós saiba possuir o seu corpo, o seu vaso, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então aqui a Bíblia está falando assim, diretamente, especificamente, sobre santificação, só que na área sexual. Porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? A vossa santificação. Então, é a vontade de Deus. E continua dizendo que vos abstenhais da prostituição. O que é abster-se? Abster-se é deixar de praticar aquilo. Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Vaso aqui é o nosso corpo. Nós precisamos aprender a possuir o nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo não é nosso, não. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se alguém destruir o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus também o destruirá. Então, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, em santificação e honra, né? Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, nós precisamos viver e cuidar do nosso corpo de uma maneira que ele também seja santo. Nós temos que ser santo no espírito, na alma e no corpo, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 fala sobre isso, né? Que nós precisamos ser irrepreensível tanto do espírito, quanto na alma e quanto no corpo. Aqui está falando de santificação no corpo, né? Então, que nós devemos nos abster da prostituição. Está falando de pecado de ordem sexual. E os versículos 7 e 8 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses diz o seguinte: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus que nos deu o seu Espírito Santo. Olha só, irmãos. Portanto, quem despreza isso, quem não dá assim ciência, não dá atenção a essa palavra, não está desprezando o homem, o pastor Cláudio, não. Está desprezando o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, a própria palavra de Deus. Portanto, quem despreza isso não despreza ao homem,
mas sim a Deus que nos deu o seu Espírito Santo. Pensa bem, quando nós aceitamos Jesus, Deus tira do próprio Espírito dele e põe dentro de nós. Então nós temos que mudar nossa maneira de ver, nossa maneira de falar, nossa maneira de agir, nossa maneira de vestir. Pastor, o senhor está pregando, como é que fala, usos e costumes? Não estou pregando usos e costumes, não. A roupa, irmãos, é importante. Roupa tem a ver com santificação. Não é a roupa que santifica a pessoa, realmente não é. Mas a roupa, ela precisa ter duas coisas. Ela precisa ser apropriada, né? Uma roupa que esteja de acordo, e precisa ser uma roupa decente, né? Ela precisa ser uma roupa decente e uma roupa apropriada, tá certo? Roupa tem que ter decência. Uma pessoa mal vestida, uma pessoa vestida de uma forma sedutora, né? Uma roupa muito degotada, muito transparente, muito curta, muito isso, muito aquilo, muito apertada, muito justa. Me explica uma coisa, por que uma pessoa põe uma roupa apertada, justa, transparente, não sei o que, para ir para a igreja? Se para a igreja é lugar de adorar a Deus, por que aquilo ali? Aquela roupa está inapropriada, né? Hoje nós temos muito a chamada moda sex. O que é uma moda sex? Moda sex é uma moda que você põe aquela roupa e desperta desejo sexual da outra pessoa. Porque o homem é excitado sexualmente pelo que ele vê. A mulher é excitada sexualmente pelo que ela ouve, né? Então, o homem pode não estar nem pensando em nada relacionado a sexo, mas se ele vê uma mulher, né, mal vestida, com a roupa transparente, com a roupa curta, com a roupa indecente, ele desperta sexualmente. Vem os desejos sexual dele, né? E o diabo sabe disso. Por isso que a moda feminina, ela é tão mexida, né? A moda masculina praticamente não muda. O homem usa uma camisa, uma calça, se é uma roupa social, é um terno, uma gravata e acabou. Agora a moda feminina não. A moda feminina muda para cá, muda para lá, muda de um jeito, muda do outro, e sempre no sentido de se descobrir, de se expor, de mostrar, para mexer com o sexo oposto, né? Quando você estiver se vestindo, tanto homem quanto mulher, pare e pensa, por que você vai agir dessa maneira? E você vai chegar à conclusão que você vai estar se vestindo daquela forma para provocar outras pessoas. Para mim ficar bonito. Isso é uma certa desculpa. Então nós precisamos ser santos em toda maneira de viver. Existe maneira de você estar assim, elegantemente vestido, numa roupa bonita, agradável, mas ao mesmo tempo estar confortavelmente vestida, elegantemente vestido ou vestida, né? E decentemente, com seu corpo coberto. O meu corpo, o seu corpo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Ele não é para o pecado, ele é para a glória de Deus. Nós devemos glorificar a Deus com a nossa vida, com a nossa voz, com o nosso corpo, com os nossos dons, com os nossos talentos, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Nós devemos usar tudo isso para a glória de Deus, né? Deus quer que nós o glorifiquemos com toda a nossa maneira de viver. Amém, meus amados? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar você, abençoar o seu lar, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem coisas grandes e coisas boas para nós, né? E olhe ao seu redor, tem muitas pessoas ao redor de você que estão precisando de você, que estão precisando do seu trabalho, do seu talento, né? Estão precisando do seu ministério. Olhe em volta de você
e seja a bênção para essas pessoas. Vamos orar, vamos nos colocar nas mãos do Senhor Deus. Soberano Senhor, muito obrigado por essa noite onde nós tivemos aqui o privilégio de, juntamente com os amados irmãos, comentarmos sobre santificação como estilo de vida e que o Espírito do Senhor seja servido em nos abençoar, em nos edificar, em nos ungir, meu Pai, para que nós sejamos bênçãos por onde quer que nós andarmos, para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. Muito obrigado, meu amado, pela sua atenção, pelo carinho da sua audiência, várias pessoas conosco aí até agora, né? Eu talvez não tenha mencionado o seu nome. Deus te abençoe, muito obrigado, fique na paz. Essa live, depois nós vamos fazer dela um vídeo, né? E colocar no canal Pastor Cláudio Rocha. Convido você para passar lá no canal Pastor Cláudio Rocha no YouTube. Só você entrar no YouTube e colocar Pastor Cláudio Rocha, você entra no nosso canal. Nós temos quase 60 mensagens, 60 vídeos gravados lá, né? Se inscreva no canal, deixa seus comentários, ative lá o sininho da notificação, que aí quando nós postarmos um novo vídeo, você recebe. Deus te abençoe. E toda terça e quinta, às 8h30, nós estamos aqui. Irmã Glória, Deus abençoe. Fica na paz. Muito obrigado pelo carinho da...